Romeu Zema, que é o pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, voltou a disparar contra o antigo aliado Flávio Bolsonaro. Ele cumpriu uma agenda em São Paulo e comentou, fez uma análise sobre a queda de Flávio em algumas pesquisas depois do caso envolvendo Daniel Vorcaro. Segundo o ex-governador de Minas, quem votar em Flávio muito provavelmente vai entregar a eleição para Lula. A gente separou essa manifestação de Romeu Zema. Acompanhe. Eu fico muito preocupado em que nós estejamos entregando para a esquerda mais uma vez essa eleição. E essas últimas pesquisas demonstraram que quem está votando no Flávio muito provavelmente vai estar entregando a eleição para o Lula, que manteve o seu posicionamento enquanto ele caiu. Isso se não surgir mais nada daqui por diante. Tá aí, Romeu Zema, na sua persona de analista político, né? Segundo ele, quem votar em Flávio Bolsonaro estará entregando a eleição para Lula, que venceria o pleito. Será? Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, todos com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Muito obrigado, viu, pela audiência também, pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Deixa eu passar para o Roberto Mota, para ele analisar a análise de Romeu Zema. Poderia fazer todo sentido se ele fosse um analista político, mas ele é pré-candidato, logo desconfiamos. Lógico. Candidato, nunca antes na história desse país uma eleição rendeu tanta confusão. Agora, eu avisei, eu disse aqui várias vezes, essa campanha não vai ser um piquenique, mas eu confesso, nem eu pensei que fosse ser assim. Eu vejo, por exemplo, nas redes, alguém faz um comentário qualquer sobre essa história do filme, imediatamente duas coisas acontecem. Primeiro, a pessoa é acusada de estar passando pano. Depois, no momento seguinte, a mesma pessoa é acusada de estar jogando contra ou de ser isentona. É uma loucura total. Pois é. Vou passar para o Bruno Musa, porque é preciso olhar para a figura de Romeu Zema como um político que foi bem avaliado em seu estado, se colocou como o político outsider, né? Ele vem do empresariado, não tinha uma carreira política e aí defende, inclusive, muitas lições básicas do liberalismo econômico, né, Musa? Agrada boa parte do mercado. E aí, em dado momento, nessa pré-campanha, eles sinalizam um apoio ou uma sinergia diferente com Flávio Bolsonaro. Eles chegam a fazer uma postagem juntos, inclusive em colaboração. E aí tem essa virada, né? Esse cavalo de pau, um cavalo de pau de 180 graus, ele vai para o outro lado e se descola completamente de Flávio Bolsonaro, nem oferta o benefício da dúvida a Flávio Bolsonaro. E aí, como é que faz nesse momento? Não dá para defender mais a união da direita, né? No primeiro turno não, mas como a gente falou, né? No primeiro turno cada um tem as suas próprias liberdades e aí no segundo turno espero que sejamos mais inteligentes do que nas últimas eleições. Sem dúvida nenhuma, o Zema ele tem um capital intelectual muito bom, como você muito bem falou, tem um histórico de vida no setor privado, de alto sucesso, lê bons autores econômicos, lê bons autores sobre a escola austríaca, inclusive que foram premiados com o prêmio Nobel, por exemplo, Hayek, em 1974. Portanto, ele tem um conhecimento na prática que é bastante diferente da grande média dos políticos, fora todo o histórico na vida privada, de meritocracia e tudo mais, que a gente sabe que, infelizmente, o jogo político é completamente diferente. Mas nesse momento, depois de tudo que aconteceu, não vou entrar no juízo de valor se foi certo ou errado, de fato é que aconteceu, houve essa separação. Então me parece que no primeiro turno realmente assumiu aqui, se forem os dois candidatos, é cada um por si, e aí no segundo turno, espero, repito, que sejamos muito mais inteligentes em prol de um país, né? Pois é, deixa eu passar para o Cristiano Beraldo. Qual é o cálculo de Romeu Zema? Quem vota em Flávio entrega a eleição para Lula, porque Flávio, a partir do caso do Banco Master, teria aumentado o percentual de rejeição, ou seja, pessoas que não votariam em Flávio de jeito nenhum. Ele surfa nessa onda? Renato, qual era o grande desafio para Caiado e Romeu Zema? É como se relacionar com o bolsonarismo.
Havia um entendimento de que Jair Bolsonaro era o grande cabo eleitoral dessas eleições e que, distante de Jair Bolsonaro, não havia como fazer uma campanha viável. Entretanto, ao longo do tempo, algumas coisas foram ficando claras. Primeiro, Flávio Bolsonaro não é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, ele exerce sobre um número expressivo de pessoas um poder de sedução. As pessoas gostam dele, se identificam com ele, o defendem de qualquer coisa que ele faça, e ele tem essa turma muito fiel a ele. Flávio Bolsonaro não tem isso. Ele está em busca de herdar este apoio dos apoiadores de seu pai. E, de outra forma, o próprio Flávio Bolsonaro, ele não é uma figura simpática, com brilho próprio na política. Não, ele sempre foi eleito na esteira do seu pai, tanto para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando era deputado estadual por vários mandatos, e depois como senador. Romeu Zema percebe, depois de Flávio Bolsonaro ter quebrado essa confiança do eleitor pela mentira, que, a meu ver, completamente desnecessária da sua relação com Daniel Vorcaro, e ele está vendo que é possível fazer uma campanha sem medo do bolsonarismo. Então, Romeu Zema deu all-in, né, como se diz aí nas mesas de jogo. Ele está apostando tudo em criar uma campanha com identidade própria que se oponha dentro da direita a Flávio Bolsonaro, pelo aspecto da moralidade, pelo aspecto dele não ter as relações que Flávio tinha com um personagem que está aí recebendo todas as atenções, que é Daniel Vorcaro, apesar de Zema ter recebido na sua campanha doações do pai de Daniel Vorcaro, mas ele está fazendo essa aposta de uma campanha sem medo ou dependência do bolsonarismo. E agora vamos ver como é que isso se comporta daqui para frente. Pois é, agora neste momento eu preciso me despedir das emissoras de rádio que ficarão agora com a veiculação obrigatória da Voz do Brasil.